Salmo capítulo 1, nós vamos ler alguns versos desse salmo. E é um salmo, parabéns aí pro pessoal do som, estou me ouvindo bem aqui hoje, hein? Valeu a pena eu pagar cinquentão para ele. Salmo capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 3, é um salmo muito conhecido, é o primeiro salmo da Bíblia. Eu gosto muito desse salmo. E há 2 semanas atrás, Deus falou ao meu coração, já falou muitas vezes nesse salmo, mas Ele colocou esse salmo no meu coração alguns dias atrás e eu entendi que eu devia ministrar sobre isso na primeira oportunidade que eu tivesse. E é esta a oportunidade. Então quero que você abra comigo o Salmo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 3, que diz assim: bem-aventurado, diga bem-aventurado, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto, diga tudo quanto, fizer prosperará. Tudo quanto fizer prosperará. Pai, nós te louvamos nesta manhã, Pai. Pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um dos teus filhos que está aqui nesta manhã. Pedimos, Deus, que o teu Espírito Santo possa ministrar essa palavra ao nosso coração, que nós venhamos a guardar essa palavra no nosso coração, para que não venhamos a pecar contra o Senhor, que possamos guardar essa palavra como guardássemos uma semente no nosso coração, que o nosso coração seja terra fértil, terreno fértil, para que essa semente possa brotar, para que essa semente possa crescer, e para que a tua palavra possa gerar frutos na nossa vida, Pai, e que esta palavra venha falar ao coração dos teus filhos dessa manhã, em nome de Jesus, amém. Queridos, o Salmo 1 tem uma relação muito especial comigo, eu já contei algumas vezes aqui, mas sempre é bom falar de novo. A minha mãe, ela tinha um bom hábito de recitar esse Salmo sempre, A minha mãe, ela sempre falava esse salmo. Minha mãe é aquele estilo da pedagogia antiga, Enquanto a gente era criança, era uma chinelada, não vai, não faz e pronto, é o que mando. Aí depois que a gente foi crescendo um pouquinho, ela vai liberando um pouquinho. Mas eu lembro que às vezes eu ia fazer alguma coisa que a minha mãe entendia que não era muito certo. Eu falava: mãe, eu vou, os caras da firma me chamaram para ir para a praia. Ela começava: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém. Então eu gravei esse salmo já de muito tempo. Cada vez que eu ia fazer algo que não era muito certo, eu via a imagem da minha mãe assim, com o dedo apontado, bem-aventurado, tal. E então esse salmo, mas quando ela falava isso, ainda ele não tinha caído no meu coração. Porque entenda uma coisa nessa manhã, é importante você entender. A palavra, ela é revelada ao nosso coração. O que é uma palavra que é revelada ao nosso coração? A palavra lida, ela é apenas uma letra. Mas quando a palavra é revelada ao nosso coração, significa que o Espírito Santo vai colocar um molho espiritual naquilo, e aquilo vai trazer um ensinamento, um sentido espiritual para as nossas vidas. Enquanto eu ouvia apenas a minha mãe falar isso aí, eu entendi aquelas palavras, foram importantes porque elas foram gravadas no meu coração. Mas existiu um momento da minha vida que esta palavra se revelou. E um dia que eu entendi esse salmo, um dia que eu percebi isso nesta palavra, o dia que o Espírito Santo revelou esse texto ao meu coração, é como se os meus olhos se abrissem para algo fundamental, para algo importante, para um princípio precioso das palavras. Isso significa que você, pai, que você, mãe, você deve recitar a palavra, você deve falar a palavra, você deve ler a palavra o máximo possível para os seus filhos. Faça com que os seus filhos gravem a palavra. No Velho Testamento, o texto da lei, os textos do Pentateuco, eles falam que os pais iam inculcar, colocar na mente dos seus filhos a palavra. Porque mesmo que a palavra em determinada idade ela não tenha um sentido ainda, ela ainda talvez não signifique muita coisa, vai chegar um momento que esta palavra que você falou, que você ministrou, essa palavra vai se descortinar pelo Espírito Santo, ela vai se abrir, ela vai se revelar, e os teus filhos vão entender e vão compreender as verdades preciosas da palavra de Deus, que Deus colocou na vida deles, através da vida dos pais.
Então é importantíssimo você recitar a palavra para os seus filhos. Entendeu? Às vezes os pais falam tantas coisas para os filhos, tantas coisas até desnecessárias, enquanto deveriam recitar a palavra. Que você tenha sempre uma palavra de Deus na sua boca, para dar uma resposta para o seu filho. Porque a Bíblia diz que ainda quando ele crescer, ele não vai se esquecer disso que ele ouve. E eu teve um momento da minha vida, que essa palavra se revelou ao meu coração. E interessante que ela é uma palavra poderosa. Essa palavra, ela nos mostra um caminho de bênção. O grande comentarista Virbes, ele diz que o editor que colocou esta preciosidade no começo de Salmos agiu com sabedoria, pois as palavras desse cântico indicam o caminho para a bênção. O Salmo 1 é como se fosse um manual para sermos abençoados. Ele começa dizendo bem-aventurado, e bem-aventurado significa bem-sucedido, bem-aventurado significa feliz, bem-aventurado significa, olha, uma pessoa de sucesso. Então ele começa dizendo bem-aventurado, e ele vai trazer ali alguns passos dessa bem-aventurança. Ele vai ensinar o caminho para ser bem-aventurado. Então o Salmo 1 é como se fosse um manual de ensinamento daquilo que nós podemos ser, daquilo que nós podemos viver, como nós devemos nos comportar, quais os caminhos que nós devemos seguir, quais as pegadas que nós devemos pisar para sermos bem-aventurados, para sermos bem-sucedidos. E eu tenho certeza que todos aqui querem ser bem-sucedidos em tudo quanto fazemos. Nós queremos ser bem-sucedidos na nossa vida pessoal, com a nossa família. Todos nós queremos estabelecer uma família bem-sucedida. Todos nós queremos ter profissões bem-sucedidas. Todos nós queremos ser um empresário bem-sucedido. Todos nós queremos ser um homem bem-sucedido, uma mulher bem-sucedida. Todos nós queremos ter sonhos, projetos que sejam bem-sucedidos. E às vezes na nossa vida, nós lidamos com a realidade de alguns fracassos, de algumas derrotas. E talvez você me ouça nessa manhã e fale: pastor, mas se fosse olhar para a minha história, seria uma história muito mais de fracasso do que de sucesso. Mas a Bíblia no Salmo 1, ela vai nos ensinar o caminho para sermos bem-sucedidos. Nesse caminho, muitas vezes, nós vamos tropeçar, nós vamos cair, mas devemos sempre nos levantar, olhar para o mapa que é a palavra de Deus, acertar o nosso rumo e continuar, porque se seguirmos firmes, seguindo a palavra de Deus, seguindo esses passos que os salmistas nos coloca, nós seremos bem-sucedidos. Interessante que ele começa falando exatamente isso, feliz. Ele começa dizendo bem-aventurado é. E é como se nós parássemos no E, fizéssemos 2 pontos e começássemos agora a elencar algumas características daquele que é bem-aventurado, daquele que é bem-sucedido. Esta palavra, a palavra no seu original hebraico é Azer, é igual o nome do filho de Jacó, Azer, e ele significa feliz, significa sucesso. Então ele começa dizendo: olha, feliz é, tem sucesso, é bem-sucedido. E ele começa então a dar algumas características das pessoas que serão bem-sucedidas. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você. E a primeira coisa que ele fala no texto lá, ele começa dizendo: bem-aventurado o homem que, ponto. Primeira coisa, não anda conforme o conselho dos ímpios. Conselho significa propósito. Ele diz então: olha, a primeira coisa que você precisa entender, se você quiser ser bem-sucedido em tudo quanto você fizer, se você quiser ser ter sucesso nas coisas que você faz, se você quer ser feliz na sua vida, a primeira coisa é: você não deve andar segundo o conselho dos ímpios. Os ímpios são aqueles que caminham na impiedade, os ímpios são aqueles que caminham em desconformidade com os princípios da palavra de Deus. Os ímpios são aqueles que desprezam as verdades do Evangelho. Os ímpios são aqueles que desprezam a palavra de Deus. Os ímpios são aqueles que não estão nem aí para o que a Bíblia diz. Os ímpios são aqueles que desprezam as verdades absolutas de Jesus, do Evangelho e da palavra. E aí o salmista vai dizer: olha, se você quer ser bem-sucedido na sua vida, a primeira coisa que você precisa entender: você não pode dar os seus ouvidos a qualquer pessoa. Você não pode emprestar os seus ouvidos a qualquer um.
Você não pode ouvir conselhos daqueles que não têm compromisso com as verdades da palavra de Deus. E a pergunta que eu te faço nessa manhã: a quem você tem emprestado os seus ouvidos? De quem você tem ouvido conselho? Quem é que tem falado e colocado coisas no seu coração? E aí, queridos, olha só, às vezes as coisas não estão dando certo na sua vida porque você está ouvindo os conselhos errados. Às vezes você tem patinado em toda a sua história porque você está ouvindo conselhos errados, você está seguindo conselhos errados. Então o salmista começa dizendo: olha, a primeira coisa que você tem que entender, hoje é uma palavra coach, mas não é um coach do YouTube, é um coach da Bíblia. 4 passos para o sucesso. E o primeiro passo é: você não pode ouvir conselho de qualquer um. E com todo respeito, querido, eu sou crente desde que eu nasci. Então eu não sei o que não é ser crente. Não sei como que não é. Mas eu não consigo entender, às vezes, gente que vive na igreja, gente que ouve a palavra aqui, mas que vai pedir conselho para a vida para um ímpio lá de fora, que não teme a Deus, que não conhece a palavra, que não entende nada de Deus. A quem você tem emprestado os seus ouvidos? De quem você tem ouvido conselho? Então ele começa dizendo: olha, se você quer ser feliz, se você quer ter sucesso, se você quer que a tua vida dê certo, porque eu tenho certeza que todos querem dar certo na vida aqui, amém? Tem alguém que não quer dar certo? Não, pastor, eu não quero não, quero dar errado. Ninguém quer, todo mundo quer dar certo na vida. Ele começa dizendo, a primeira coisa, é aquela pessoa que não anda conforme o conselho dos ímpios, ou seja, não anda conforme o propósito dos ímpios. O homem que vigia suas relações sociais. Queridos, nós vivemos num mundo caído, nós vivemos num mundo de pessoas que desprezam a Deus. Então fatalmente nós teremos relacionamento com tudo quanto é tipo de pessoas. E olha só, não há problema nenhum nisso. A questão é quem está influenciando o seu coração. Nós devemos guardar o nosso coração. A Bíblia fala sobre todas as coisas: guarda o seu coração, guarda o seu coração, para que ele não seja contaminado com coisas que não devem estar ali. Então veja, não ouve o conselho dos ímpios. Você vigia suas relações sociais, porque deixa eu te dizer algo, se você não sabe, nós somos fruto das nossas relações sociais. Eu sou sociólogo de formação, é princípio basilar da sociologia. O homem é fruto do meio que vive. Ou seja, o ambiente nos forma, o ambiente coloca em nós princípios. O ambiente que nós vivemos, ele injeta no nosso coração coisas. Nós ficamos muito parecidos com o ambiente que nós vivemos. É preciso entender que nós devemos estar protegidos, nós devemos estar numa redoma, e esta proteção que deve envolver a nossa vida é a palavra de Deus. Por isso que o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então veja, a primeira coisa que ele diz: olha, não anda conforme o conselho dos ímpios. Se você quer ser bem sucedido na vida, se você quer ser abençoado por Deus, já que o Salmo primeiro, ele é um caminho para ser abençoado, a primeira coisa é: guarde os seus ouvidos. Cuide das suas relações sociais. Cuide das coisas que você tem ouvido. E não deixe que coisas que estão fora da palavra de Deus venham entrar no seu coração, venham se acomodar no seu coração, como uma erva daninha que cresce. Porque deixa eu falar algo para você plantar uma horta é uma dificuldade, mas para nascer mato, até na calçada nasce, não precisa fazer esforço nenhum. Aquilo que não presta, aquilo que é ruim, ele se esparrama de tal forma no nosso coração às vezes. O pastor colocar uma verdade no coração da pessoa é uma luta, irmão. É oração, é jejum, é quase que o pastor tem que quase chicotear as costas, derramar sangue para a pessoa poder entender uma verdade da palavra de Deus. Mas para o infeliz botar uma mentira no coração, uma inverdade, é coisa mais fácil. Então temos que vigiar as nossas relações sociais. Nós temos que ter um alarmezinho, que é o alarmezinho da Bíblia. O cara começa a falar uma bobagem que não é bíblica, você já fala:
está fora, está repreendido. Sai, capeta. Nós temos que vigiar o que nós ouvimos. Segunda coisa que ele diz, olha só. Então o primeiro passo dessa caminhada do sucesso é: não anda conforme o conselho dos ímpios. O segundo passo dessa caminhada, não se detém no caminho dos pecadores. Queridos, não se detém significa não estacionar no caminho dos pecadores. Bem-aventurado é aquele cuja vida espiritual começa numa jornada e continua numa jornada. Na jornada espiritual nós não podemos parar, principalmente não podemos parar no caminho dos pecadores. Significa que quando você começa uma jornada de caminhada com Deus, você precisa evoluir. Você não pode parar, e principalmente você não pode parar no caminho dos pecadores. E tem gente que começa a servir a Deus, mas estaciona nos velhos hábitos e não sai dali. Luta com as mesmas práticas ruins faz 50 anos da vida. Estacionou ali nos mesmos pecados, nas mesmas falhas, nos mesmos problemas, nas mesmas limitações. A vida espiritual não é estacionária, a vida espiritual é uma caminhada, e você precisa ir. E queridos, não tem problema nenhum a gente tropeçar, vai acontecer na vida de qualquer um. Faz parte da caminhada. Tanto é que a Bíblia fala sobre isso. Mas não podemos parar. Não podemos nos acomodar com um perfil de vida. Mas todo mundo faz assim. É assim mesmo. O mundo está assim. E está virado assim. Jamais. A gente precisa olhar para os nossos erros. Veja, a gente não precisa sentar e se acomodar. Quando ele diz, não se assenta. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Ou melhor, não se detém no caminho dos pecadores. Não para ali. Não pare nos velhos hábitos, não pare nos velhos pecados, não pare nas velhas limitações. Que haja no seu coração um desconforto, que haja na sua vida um desconforto sobre isso. A gente não pode se acomodar com os velhos pecados, a gente não pode se acomodar com isso. Que haja desconforto, que haja constrangimento do Espírito Santo em nós, nos levando a caminhar, nos levando a levantar e a dizer: olha, eu não vou parar nisso, eu não vou ficar nisso, eu não vou me deter nisso, eu vou caminhar, eu vou andar, porque o que Deus tem para nós é uma vida de caminhada. O que Deus tem para nós é um caminho que vai nos levar a algum lugar, e não é na roda dos pecadores, se detendo na roda dos pecadores. Há uma necessidade de andar, há uma necessidade de caminhar, há uma necessidade de evoluir do ponto de vista da sua espiritualidade, da sua relação com a palavra de Deus. Então é preciso, veja, que o salmista está nos dando conselho, está nos dando sabedoria, está nos dando os ensinamentos se nós queremos ter sucesso. Quem será bem-sucedido, quem terá sucesso, quem será abençoado, quem será próspero, quem será feliz, quem será bem-aventurado? É o homem que não para nas velhas práticas, não se detém no caminho dos pecadores. Mas ainda que ele caia, o Senhor o levantará, diz a palavra de Deus, e ele continuará caminhando, continuará marchando. O nosso trabalho, querido, como pastores, é ensinar isso a você, dizer para você: olha, você não pode ficar parado nisso, tua vida nisso aí. E talvez eu esteja dizendo nessa manhã para pessoas, e a palavra de Deus para a sua vida nessa manhã: olha, chegou o tempo de você mudar as tuas práticas. Chegou o tempo de você sair de onde você está, já passou o tempo. Você precisa evoluir, você precisa caminhar, você precisa ir para frente. Até quando você vai continuar nos mesmos erros? Até quando você vai continuar nos mesmos pecados? Até quando você vai continuar nas mesmas práticas? Até quando? E aí fala: ai, Deus não me abençoa. Eu venho no culto, venho até na sexta-feira. Pastor Luciano até ora para mim. Mas veja, querido, ser abençoado, ser bem-sucedido, é uma caminhada, e você precisa passar por esses caminhos, você precisa passar por isso. Deus não vai abençoar a gente se a gente está afundado nas mesmas práticas, faz 50 anos e não muda, e não muda, e não muda, e não se esforça para mudar. Precisa haver um incômodo na sua vida, e eu
profetizo, nesta manhã, haverá um constrangimento do Espírito Santo em você, para tirar da sua vida as velhas práticas, para tirar você deste lugar onde você se deteve, onde você parou, porque a verdade do Evangelho nos empurra para frente, a verdade do Evangelho nos empurra para o lugar que Deus tem para a nossa vida, a verdade do Evangelho nos leva para um lugar de sermos abençoados por Deus. Terceiro, não se assenta na roda dos escarnecedores. Queridos, existem pessoas que desconhecem a Deus. Existem pessoas que não conhecem a Deus, vão estar no nosso relacionamento. Não seguem, mas respeitam. Existem as pessoas que desprezam e escarnecem de Deus. Com esses nós não temos relacionamentos. Como nós vamos nos relacionar com gente que escarnece de Deus, com gente que escarnece da palavra de Deus? Como vamos nos relacionar com pessoas que propositadamente desprezam, negam as verdades da palavra de Deus? É isso que o salmista está dizendo, não se assenta na roda dos escarnecedores. Nós não podemos nos assentar com esses. Você se assentar com alguém que desconhece a verdade, mas respeita, é normal. Faz parte, inclusive é necessário que nós nos relacionemos, que nós precisamos ser sal no mundo. Mas, queridos, nós precisa haver em nós um inconformismo. Gente que despreza a Deus, gente que despreza os princípios da palavra de Deus. Gente que nega as verdades da palavra, gente que ri, gente que debocha. Com essas pessoas você não pode se assentar. É o que diz o texto. Pastor Kleber foi meu pastor há muitos anos atrás. Ele falava sobre isso. Ele era o único crente da família dele. Ele era a única pessoa que se converteu da família dele. E diz que churrasco de família e tirava o sarro dele. E ele era briguentinho, ele era baixinho, gordinho, mas esses baixinhos são briguentos às vezes, né? O povo invocado às vezes é os baixinhos. E ele era brigador, e ele brigava, e o pessoal vinha contar, diz que queria ver ele ficar doido, o povo contar piada de Jesus, piada de Deus, e ele ficava doido. Ele já, não admito que fale do meu Jesus. Não se assenta na rota dos escarnecedores. Nós precisa haver um inconformismo na nossa vida, precisa haver um constrangimento em nós, a respeito disso. Se a palavra de Deus ela é uma verdade para a sua vida, se a palavra de Deus ela é uma pérola do Senhor para a sua vida, se a palavra de Deus é um mistério, é algo espiritual de Deus para você, precisa haver um amor seu pela palavra, e você precisa defender essa palavra, e você precisa se inconformar com aqueles que desprezam, mas não apenas desprezam, mas atacam a palavra de Deus. Não se assenta na roda dos escarnecedores. E o quarto caminho, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então, se você quer ter sucesso, se você quer ser bem sucedido, olha só, você não anda conforme o conselho dos ímpios, você não se detém no caminho dos pecadores, você não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o teu prazer é na lei do Senhor, e nela você medita de dia e de noite. Querido, não tem como você evoluir, não tem como você crescer, não tem como você melhorar espiritualmente, se você não dedica tempo da sua vida para ler a palavra, mas não apenas ler a palavra, meditar na palavra. E meditar significa, às vezes, pegar um texto e comer aquele texto a semana inteira. Eu quando vou pregar, às vezes 2 versículos, eles ficam no meu coração a semana inteira. Eu estou tomando banho, eu estou pensando neles. Eu estou lavando a louça, que minha mulher me manda lavar a louça às vezes. Estou pensando neles, eu estou dirigindo, está entrando coisas no meu coração. Às vezes se eu fosse pregar, tudo que vem no meu coração, quando eu estou meditando num texto, eu tinha que fazer uma pregação de 3 horas. Ainda que alguns já reclamam que eu prego muito demorado. Pastor Kleber, inclusive, reclamava.
Porque meditar isso. Você sabe que uma das traduções da palavra meditar é ruminar. Ruminar, sabe o que é ruminar? Os animais que são ruminadores, eles comem o capim e vai no estômago e volta, e ele fica aquele mesmo capim o dia inteiro. Os animais ruminantes, né? Quem viveu na roça, no sítio, sabe como funciona isso. O boi, o carneiro, a ovelha, o cabrito, ele rumina, aquele mesmo capim, ele come ele o dia todo, aquele mesmo capim. E veja que a Bíblia faz uma analogia de meditar, usando esse termo também de ruminar a palavra. Ou seja, você pega aquela palavra, você ora aquela palavra, você fala, Espírito Santo, me revela essa palavra, o que você quer me dizer a respeito dessa palavra? Espírito Santo, fala comigo, abre a minha vista, abre o meu coração para eu compreender as verdades da tua palavra. E começa a ver uma alegria no seu coração, porque veja que o salmista vai dizer, antes tem o seu prazer, há prazer na palavra do Senhor, eu tenho prazer na palavra do Senhor, eu tenho prazer nas verdades da palavra do Senhor, o meu coração se alegra, há contentamento na minha vida na palavra do Senhor. E é isso que a Bíblia diz, feliz será, abençoado será, bem-aventurado será, próspero será, bem-sucedido será, aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E quando você entra nesse estágio, a palavra começa a revelar coisas para você, a palavra começa a se abrir para você, a palavra começa a revelar verdades e princípios maravilhosos para você. Mas não inventaram uma máquina ainda que as letras pulam para a sua cabeça. Você tem que abrir sua Bíblia ainda. Apesar que hoje você pode ouvir, amém? Muito bom ouvir também, não tem problema nenhum. Mas você precisa meditar na palavra. Ninguém será bem-sucedido, ninguém será próspero, ninguém terá sucesso do ponto de vista da palavra de Deus, se não meditar na palavra, se não tiver um compromisso de abrir a palavra. Quantas vezes por dia você abre a Bíblia? Tem gente que, olha, ainda com todo esforço dos pastores aí, que tem devocional de um lado, tem do outro, tem leitura da Bíblia, e tem de tudo quanto é jeito. Mas para algumas pessoas é uma luta ler a Bíblia. E querido, o conselho que eu dou para você, porque tem gente que fala, pastor, mas eu leio, eu não entendo nada. Oh, irmão, lê sem entender mesmo. Mas começa a ler. Porque o Espírito Santo vai te revelar essas coisas. É uma caminhada. Primeiro dia que você começa na faculdade, quem fez faculdade aí? Levanta a mão. Vai lá um professor de física quântica, para quem é da área de exatas aí, ou biologia. Você entende alguma coisa do que ele está falando? Você não entende nada. Eu lembro que eu fazia economia, eu fazia faculdade, e tinha uma professora de economia, nas primeiras aulas botou um monte de fórmula no quadro lá. Eu levantei minha mão e falei, ô professora, estou entendendo nada, é problema seu, isso aí é a matéria do ensino médio. É problema seu, quer ver as leituras? Me formei em ciências sociais. Você pega uns textos de antropologia, os textos de sociologia, você fala, Jesus amado, eu já li essa página 5 vezes, não entendi nada. Falei, o que eu estou lendo aqui, que língua que ele está falando? Agora, você entende que a Bíblia, se você lê e não entende nada, diferentemente das outras coisas, na Bíblia nós temos o Espírito Santo, que ele vai revelando ao nosso coração. Por isso comece. Coloque, se você quer ser bem sucedido na vida, se você quer ser bem aventurado na vida, se você quer ter sucesso, se você quer ser próspero, se você quer ser abençoado, isso vai ter que passar por uma disposição do seu coração, em se comprometer, em ter na sua vida a meditação na palavra de dia e de noite. E veja que a Bíblia fala isso várias vezes. Se você for esperto, e eu sei que você vai captar isso. Pega a revelação, querido. Porque Deus fala a mesma coisa para Josué. Josué, não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, antes tenha o seu prazer na lei do Senhor. E tudo quanto você fizer, Josué, você vai prosperar.
E veja, Josué é um homem bem-sucedido. Josué é um grande estadista, inclusive eu escrevi um livro com Josué, e inclusive se você quiser comprar, tem ali no final. Josué é bem sucedido, querido, ele é um grande estadista, é tido como uma grande liderança, o homem que realmente conduziu o povo, de ser um povo peregrino pelo deserto, a colocar esse povo no lugar onde eles deviam estar. Ele levou esse povo até o final da jornada. Ele é considerado um grande líder, ele é considerado uma grande liderança, ele é um homem do qual nos deixou princípios importantes, ensinamentos importantes. E qual foi o segredo do sucesso de Josué? Qual foi? Está no meu livro. O segredo de sucesso de Josué foi um comprometimento com a palavra. Um dia Deus falou para ele, olha, não se desvia da palavra nem para a direita, não se desvia nem para a esquerda. E se você se comprometer com essa palavra, e se você andar sobre essa palavra, Josué, você será próspero, e não apenas você. Olha a bênção do comprometimento com a palavra. Porque o texto para Josué diz que, olha, você não apenas será próspero, mas essas pessoas que você está conduzindo, elas também serão abençoadas pelo teu compromisso de andar conforme a tua palavra. Pega a revelação para a tua vida, querido. Se você andar num compromisso com a palavra de Deus, se você meditar na palavra de Deus, não apenas você será bem-aventurado, não apenas você será próspero, não apenas você será bem-sucedido, mas os teus filhos serão abençoados, a tua casa será abençoada, os teus filhos serão prósperos, os teus filhos serão bem-sucedidos. Precisa haver um compromisso seu de meditar na palavra de dia e de noite. Você precisa ouvir essa palavra, você precisa, fica com ela, não tenha pressa. Eu preciso ler a Bíblia em 3 meses, aí lê disparado, que nem um doido. Não. Eu sempre digo que o bom não é inimigo do ótimo. O bom não é inimigo do ótimo. Se você não consegue ler em 1 ano a Bíblia, lê em 3, mas leia. E medita, lê um capítulo, medita. Deus, o que você quer falar comigo? O que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver comigo? Qual é a revelação que o Senhor está trazendo para mim sobre isso, Senhor? O que isso tem a ver comigo? Querido, a Bíblia ela é manual para todas as áreas da nossa vida. A Bíblia é manual para como você deve ensinar o seu filho. E aí você está escutando conselheiro do YouTube que não teme a Deus, que não tem compromisso nenhum com Deus e que nem filho tem. Você está querendo seguir essa pessoa para ensinar você a guiar os teus filhos? A Bíblia ensina como você deve ensinar os seus filhos. O melhor pedagogo que existiu foi Jesus, não foi o Paulo Freire. O melhor psicólogo que já existiu foi Jesus, não foi o Jung, o Freud, ainda que essas pessoas sejam inteligentes, importantes, não desprezo a ciência. Mas o melhor psicólogo é a palavra de Deus, porque, querido, deixa eu dizer algo para você, sem desprezar a ciência, me entenda, eu não desprezo a ciência. A minha formação eu sou um cientista social, eu sou um cientista de formação, não desprezo a ciência. Mas psicólogo nenhum é como a palavra de Deus. Conselheiro nenhum é como a palavra de Deus. Quando você senta a sua cabeça no travesseiro, quando a sua alma está angustiada, quando o seu coração está apertado, quando conselho nenhum resolve o seu problema, você abre a palavra de Deus, você abre a Bíblia do Senhor e você fala: Espírito Santo, fale comigo. E essa palavra começa a se revelar, ela começa a se abrir e você começa a ser invadido pelas verdades dos princípios da palavra, e aquilo começa a encher o seu coração, e você estava animado e você começa a ser fortalecido, e você estava triste e você começa a receber alegria, e você estava angustiado e você começa a receber a paz que excede todo entendimento. E isso só vem quando nós abrimos a palavra de Deus. Quando abrimos a palavra de Deus. Por isso ele diz: olha, quer ter sucesso, medite na palavra, tenha o seu prazer na palavra do Senhor, nela medita de dia e de noite. Esse é o caminho. E olha aqui que é o local de chegada. E ele continua o texto. Passamos pelo caminho. E agora ele vai dizer:
o local de chegada. Pois aí, se você andar por esse caminho, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita dia e noite. Agora você chega ao lugar que você chega. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. O que é uma árvore plantada junto a ribeiros de água, querido? Uma árvore plantada junto a ribeiros de águas é uma árvore que não sofre as consequências do seu arredor. Ela não muda conforme as circunstâncias, ela estará sempre verde, ela estará sempre vistosa, ela estará sempre viçosa, ela estará sempre dando fruto no tempo certo, porque independente do que está acontecendo ao redor dela, ela está plantada junto a ribeiros de água, ainda que haja tempestade, ela está plantada junto a ribeiros de água, ainda que haja uma seca, ela está plantada junto a ribeiros de água, ainda que venham ventos, ela está plantada junto a ribeiros de água. É isso que ele está dizendo. Independente do que está acontecendo ao teu redor, independente do que está acontecendo ao redor da sua vida, você está plantado junto a ribeiros de água, você não se move por vento nenhum, você não muda, você está sempre nutrido, as circunstâncias externas não te colocam medo. Querido, quando nós somos fundamentados na palavra, as circunstâncias externas não nos colocam medo. O que tem gente com medo de tudo. Eu tenho medo, pastor. Tenho medo de assombração. Tenho medo de inflação. Tenho medo que a bolsa caia. Vive com medo. Mas, querido, quando nós estamos fundamentados na palavra, a gente não tem medo. A palavra diz, nós não somos dos que retrocedem. Como diz aquele filósofo grego, nós trupica, mas não breca. A gente não para, porque a gente não tem medo. A palavra diz que o Senhor nos tirou o medo, esse espírito de medo. E se você vive em medo, tem alguma coisa errada com a sua vida. Se você vive com medo de um monte de coisa, tem alguma coisa errada com a sua vida. Precisa haver uma transformação no seu coração, precisa trocar esse medo pela certeza da palavra, das verdades da palavra, dos princípios da palavra. Por isso que ele disse, se nós meditamos na palavra de dia e de noite, nós seremos como uma árvore plantada junto a ribeiros. Vai vir tempestade e a gente está plantado junto a ribeiros. Vai vir vento forte e a gente está plantado junto a ribeiros. Vai vir seca e a gente está plantado junto a ribeiros. Vai vir um monte de coisa, vai vir guerra lá do lado do mundo, a gente está firme, a gente não tem medo. Vai vir inflação, todo mundo falando, olha, todo mundo vai ficar pobre, não sei o quê, e a gente está firme. A gente crê na palavra, a gente crê na promessa. As pessoas dizem, olha, vai vir não sei o quê, e a gente não tem medo, porque a gente está plantado junto a ribeiros. A nossa fonte de sustento não vem das circunstâncias ao nosso redor, mas a nossa fonte de sustento vem do rio da água da vida, e nós estamos plantados junto a ribeiros. Árvore plantada junto a ribeiros. Você não pode mudar conforme a circunstância. O teu humor não pode mudar conforme a circunstância. A tua confiança não pode mudar segundo a circunstância não vai determinar a sua vida. Pega isso para você hoje de manhã. A circunstância não pode determinar a sua vida, o que está ao teu redor não pode determinar a sua vida, mas é a palavra de Deus, é a promessa de Deus, são os princípios da palavra que determinam quem você é e aonde você vai chegar, ainda que a circunstância diga que não, se a palavra diz que sim, você chegará nesse lugar. Será como árvore plantada junto a ribeiros. E se você vive cheio de medo nesta manhã, o Senhor vai tirar todo esse medo do seu coração. E vai encher sua vida da certeza da palavra de Deus. Quem tem raiz junto a ribeiros não se abala. Dá fruto no tempo certo. Querido, se tem uma coisa que gente abençoada faz é dar fruto. Porque quando a gente não dá fruto, isso já mostra que tem algum problema. A árvore precisa dar fruto. Mas veja que o salmista não apenas diz que dá fruto, ele dá fruto no tempo certo.
E eu falei assim, Deus, o que é isso? Eu fiquei meditando. E ontem ainda eu estava lá entre fazer minha declaração de imposto de renda e estudar meu esboço para pregar hoje, fazer uma coisa. Porque o leão do imposto de renda é aquele que a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor procurando a quem ele possa tragar. Eu estava lá, fazia meu esboço, fazia um pouquinho imposto de renda, um pouquinho esboço. Eu falei, Deus, o que é isso, Deus? Eu ainda falei assim, Deus, eu ainda estou empacado nesse pedacinho aqui. Eu preciso que o Senhor me revele isso aqui. Porque o texto parece uma coisa, mas outros versículos falam sobre outras coisas. O que é isso? E veja, o que Deus colocou no meu coração é o seguinte: dá fruto no tempo certo. Presta atenção. Dá fruto no tempo certo significa que você vai colher no momento certo o fruto da sua semeadura. Sabe por quê? Olha o que Deus falou para mim. Está cheio de gente semeando, sofrendo, trabalhando e não está colhendo. E não está colhendo. E o maior cansaço, querido, deixa eu falar algo para você. O maior cansaço não vem do trabalho. O maior cansaço não vem de você se esforçar. Isso faz parte da vida. Ninguém aqui é filho de barão, ninguém aqui é filho de milionário, né? Ninguém é filho de banqueiro. Nós vamos ter que trabalhar, não adianta. Nós nascemos assim, vamos ter que trabalhar. Então trabalhar faz parte da nossa vida. Mas sabe o que cansa? O que cansa é você trabalhar e não colher fruto do seu trabalho. Aí você está assim, você olha para você e fala, Deus, o que acontece comigo? Eu me esforço tanto, Deus. Eu me esforço tanto, parece que a minha vida não dá certo. Deus, eu me esforço para o meu casamento ser melhor e a coisa está patinando. Deus, eu me esforço para eu crescer no meu trabalho e parece que não vai para frente. Deus, eu me esforço para a minha empresa aqui, estou patinando, estou tentando e parece que a coisa não vira. Deus, eu me esforço para ter meu coração melhor, meus sentimentos melhor e parece que a coisa não acontece. Então, querido, veja que o que o salmista vai dizer, olha, se você é um bem-aventurado, você vai colher o fruto no tempo certo. No momento certo da colheita, você vai colher. Queridos, que coisa maravilhosa é colher. Eu tenho uma foto lá, eu colhi meu pé de laranja lima, deu tanta laranja. Quando eu olhei para aquela arvorezinha, eu falei, rapaz, olha aí, eu lutei uns 2 anos com ela. Mas ano passado eu fui lá, podei ela. Ano retrasado eu podei ela e falei assim, olha, eu falei para você que eu creio na palavra, não falei? Falei ou não falei para vocês que eu creio na palavra? Eu cheguei para a árvore e falei assim, a Bíblia diz que a árvore que não dá fruto é cortada e lançada fora. Se ano que vem você não der fruto, já era para você, pé de laranja. Carregou de um jeito, irmão. Dá fruto no seu tempo certo. Talvez você está cansado de lutar, talvez você está cansado de trabalhar, talvez você está cansado de se esforçar. E as coisas não têm dado certo para você. E às vezes quando você bota a cabeça no travesseiro, você fala, Deus, eu não aguento mais, Deus. O cansaço da minha vida é o cansaço de não dar certo. O cansaço da minha vida é de eu não colher o fruto do meu esforço. Você está se esforçando para melhorar seu casamento, você está se esforçando para ser um profissional melhor, você está se esforçando para melhorar seu ministério. Quantas pessoas começam um ministério, parece que a coisa não vai, que dificuldade, que luta. Mas existe o tempo certo de colher. Existe o tempo certo. A Bíblia diz que aqueles que vivem conforme a palavra, aqueles que são bem-aventurados, eles vão dar fruto no tempo certo. Haverá colheita na sua vida. Você desfrutará daquilo que Deus tem para você. Chega de trabalhar, chega de plantar e não colher. Ela dá fruto no tempo certo. Olha, cujas folhas não murcham. As folhas, ela tem o simbolismo da beleza. Aquela árvore com folhas bonitas. Que tem de crente murchinho, folha seca, meio amarelada. Mas quando nós estamos plantados junto a ribeiros de água, você não precisa de Avon, não precisa de Natura, não precisa de Jequiti, não precisa de plástica. É bonito. Aquelas folhas bonitas, aparência bonita. Tem luta, como todo mundo tem.
Mas o teu semblante é o semblante de alguém que confia em Deus. O teu semblante é de alguém que anda de vitória em vitória. O teu semblante é de alguém que anda pelo princípio da palavra e que colhe no tempo certo. E que a beleza vem do Senhor, vem da sua confiança na promessa do Senhor. E ele termina dizendo, olha que maravilha, para fechar: e tudo, diga tudo, e tudo que fizer prosperará. E sabe que eu fui investigar qual é o sentido, pastor Luiz, da palavra tudo no seu original hebraico. Você sabe qual é o sentido da palavra tudo no seu original hebraico? É tudo mesmo. Tudo. Tudo é tudo. Significa que tudo que você fizer vai prosperar. Olha, querido, se você andar conforme a palavra, se você se desviar daquilo que não é de Deus, se você deixar de lado o conselho dos ímpios, se você não se deter no caminho de pecado, se você não se assentar na roda dos escarnecedores, e se você abrir mão de tudo isso e meditar na lei do Senhor, olha só, termina a tua vida assim, ó, tudo que você fizer prosperará. Queridos, o que Deus tem para nós é um casamento próspero. O que Deus tem para nós são filhos prósperos, abençoados. O que Deus tem para nós, Deus não promete riqueza, que você vai andar de Ferrari, de Lamborghini. Isso é besteira. Ainda que você possa, se Deus te der, ainda que eu ache um desperdício, mas você faz o que você quiser do teu dinheiro. Não é isso que Deus está prometendo para você. Mas Deus está dizendo que você vai ser próspero no sentido que você vai ter sustento, suprimento de todas as coisas que você precisa. E Ele diz, tudo que você fizer vai prosperar. Seu ministério será próspero, sua igreja será próspera, seu trabalho será próspero, seu empreendimento será próspero, os seus filhos serão prósperos, você será longevo. Fizemos eu e o pastor Gerson essa semana o sepultamento da mãe da Ciclide. Cadê a Ciclide? Está aí? Está lá, Ciclide, lá atrás. A mãe dela morreu, só tinha 96 anos, irmãos, só 96. E esperou eu chegar lá, orar por ela para morrer, né, Ciclide? Era para eu ir segunda, eu não fui, não consegui. Ela já não estava ouvindo, não estava conversando, né, Ciclide não estava falando. Fui na terça, saí do meu trabalho, fui lá para o hospital onde ela estava. Isso que eu dei a ceia para ela 3 semanas atrás. Dei a ceia para ela. Faz 8 anos que eu ia levar a ceia para ela lá. 8 anos. E ficava com ela lá uns 45 minutos, 1 hora, conversava, ela me contava história. Sabe uma coisa que eu pude perceber na vida dessa mulher? Um amor pela palavra de Deus, né? Está lá a filha dela, é membro aqui da igreja, ensinou a palavra aos filhos, ensinou os filhos a ler a palavra. E um dia eu consegui ela é alemã, ela é descendente, mas falava alemão, e consegui uma Bíblia em alemão para ela, uma Bíblia grandona. E cada vez que eu chegava lá, ao lado da cadeira dela, tinha aquela Bíblia. Meditava nessa Bíblia de dia e de noite. De dia e de noite. Morreu com 96 anos. E 3 semanas atrás eu levei a ceia para ela, dei a ceia, fiquei um tempo com ela, conversamos, como a gente sempre fazia nos últimos 8 anos. E ela ficou ruinzinha, foi internada. Nos últimos dias ela já estava meio consciente, não se comunicava. E na terça-feira eu fui lá, li um texto da palavra para ela, li o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me me faz em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Eu falei com ela e a Ciclide falou, pastor, ela abriu os olhos. Ela não abria nem os olhos, ela abriu os olhos, tentou falar alguma coisa. E eu ungi, orei por ela, abençoei a vida dela, saí de lá, não cheguei nem na minha casa, a Ciclide ligou que ela tinha falecido. Querido, 96 anos, longevidade, sinal de bênção. Sinal de bênção. Tudo que você fizer, você vai prosperar se houver na sua vida. Se na sua vida houver um compromisso de andar conforme a palavra de Deus, você será bem-aventurado, você será bem-sucedido, você será feliz. Olha, chegou o tempo de você mudar a sua história.
E mudar a sua história passa por você assumir um compromisso com Deus. E talvez você veja aqui nessa manhã, e talvez você não tenha dado o passo mais importante que alguém pode dar para a sua vida, que é um passo de assumir um compromisso com Deus, de assumir um compromisso com Jesus e de dizer assim: Senhor, olha, minha vida está meio bagunçada, mas eu quero hoje, Deus, dar um passo em direção ao Senhor Jesus. E eu sempre faço esse convite. Eu quero dar oportunidade a você nessa manhã, que talvez não tenha dado o passo mais importante da sua vida, que é o passo de entregar a sua vida a Jesus. O que é entregar a sua vida a Jesus? A Bíblia diz que quando nós confessamos ao Senhor como nosso Salvador, o Espírito Santo passa a morar em nossa vida. Esse é o primeiro passo nessa caminhada. O primeiro passo que nós damos nessa caminhada é o passo de entregar a nossa vida a Jesus. É dizer: Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti, Senhor Jesus. Eu quero entregar a minha vida a Ti. Minha vida é bagunçada, minha vida está difícil, está complicada, eu não consigo dar jeito na minha vida, Senhor. Por isso eu quero me entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero Te reconhecer como meu Senhor e meu Salvador. Eu quero dar a oportunidade de você fazer isso, de você dar o primeiro passo nessa caminhada. Fiquem de pé, igreja, todos fiquem de pé. E eu queria orar por você. Se você está aqui nessa manhã, e se você deseja começar nessa caminhada, a caminhada de seguir a Jesus, e se você deseja entregar a sua vida a Jesus, eu quero orar por você nessa manhã. Eu quero orar por você. E a única coisa que você tem que fazer, se você deseja entregar a sua vida a Jesus, dá esse primeiro passo. Se você não fez ainda, a única coisa que você precisa fazer, se você deseja entregar a sua vida a Jesus, é dar um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Existe alguém aqui nessa manhã que deseja entregar a sua vida a Jesus, deseja receber essa oração, deseja confessar a Jesus como Senhor e Salvador? Levante suas mãos. O Espírito Santo talvez está falando com você que hoje é o seu dia. O Espírito Santo está falando ao seu coração, o seu coração está aquecido. Quem deseja entregar a sua vida a Jesus e iniciar essa caminhada, levante sua mão. Eu quero orar por você, quero orar por sua vida. Se você não fez isso ainda, hoje é o dia de você começar nessa caminhada, o dia de entregar a sua vida a Jesus. Eu quero apenas orar por você. Existe alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus, de começar o caminho mais importante que existe, tomar a decisão mais importante? Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Dê apenas um sinal com a sua mão. E a segunda oração que eu quero fazer: Deus te abençoe. Deus te abençoe, querido. Essa é a decisão mais importante que você pode tomar na sua vida. Deus te abençoe. Uma salva de palmas para Ele. Alguém mais deseja entregar a sua vida a Jesus? Dê um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Existe alguém mais? E olha, se você teve coragem de levantar a sua mão, eu vou fazer mais um desafio por você. Vem aqui, o Leandro vai fazer uma oração especial por você. Ele vai orar por você e depois vai anotar seu nome. Queridos, e a segunda oração que eu quero fazer, se você entende que essa palavra tem a ver com a sua vida, se você quer ser uma pessoa bem sucedida, se você quer prosperar naquilo tudo que você faz, se você quer ser uma pessoa de sucesso, mas não esse sucesso da televisão, o sucesso segundo a palavra de Deus, se você entende que você precisa hoje assumir um compromisso verdadeiro de viver uma vida conforme a palavra de Deus, para você colher o fruto no tempo certo, se você entende que esta palavra tem a ver com você, eu quero orar por você. Venha rápido aqui à frente, nós queremos orar pela sua vida. Se você entende que isso tem a ver com a sua vida, tem a ver com a sua história, tem a ver com o compromisso que você precisa fazer com Deus, os intercessores vão orar por você. Você será bem sucedido no seu trabalho, você será bem sucedido na sua casa, você será bem sucedido na educação dos seus filhos, você será bem sucedido no seu casamento, você será bem sucedido e tudo que você fizer prosperará. Aleluia. Venha, o Espírito Santo está movendo o seu coração. Pedir para os intercessores, os pastores, aqui nós temos pessoas para ser orado aqui, ó. Aleluia. Gerações, tua família, dos seus filhos e os filhos dos seus filhos. Que a bênção se derrame
Pai, nós queremos apresentar diante do Senhor a vida dos teus filhos nessa manhã, Pai. Todos que entendem, Deus, que hoje precisam fazer uma mudança na sua vida, na sua história. Uma mudança a partir de um compromisso, de andar conforme a palavra do Senhor, de viver uma vida conforme a palavra do Senhor, em todas as áreas da sua vida, Pai. No seu casamento, nos seus negócios, nos seus empreendimentos, no seu trabalho. Deus, eu apresento a vida dos teus filhos, Pai, que hoje assumem um compromisso com o Senhor, que hoje assumem um compromisso de andar conforme a palavra do Senhor, que eles possam ser, Deus, como a tua palavra diz, árvores plantadas junto a ribeiros, que dão o seu fruto no tempo certo, cujas folhas não murcham, e tudo que fizer prosperará, Pai. Eu ministro, Deus, sobre a vida dos teus filhos essa palavra. Ah, Deus, nós não queremos pessoas aqui cansadas, Deus, de não colher, cansadas, Deus, do trabalho sem fruto, Pai, pois a promessa da tua palavra para nós é que colheremos o fruto do nosso trabalho, Pai. Por isso, Deus, nós abençoamos a vida dos teus filhos, Pai. Nós abençoamos, Pai, abençoamos, e que esta palavra possa entrar no coração deles, que esta palavra possa entrar no coração deles, possa ser uma semente que vai crescer, que vai frutificar e que vai dar fruto na vida de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoamos o teu povo, abençoamos o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Levante sua mão e adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Levante sua mão e adore ao Senhor. Declare isso. Declare que a bênção se derrame. Família e teus filhos e os filhos. Mais uma vez, que a bênção se derrame, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Amém. Aleluia. Aleluia.